Muito boa noite, estamos começando neste momento o programa Conexão 27, aqui pela TV Mato Grosso. O nosso convidado desta noite é o publicitário Ziad Fares, proprietário da ZF Comunicação. Ziad, muito obrigado pela sua presença essa noite aqui no Conexão. Participam como convidados desta entrevista os jornalistas Jaime Neto e Paulo de Tarso. Obrigado pela participação dos senhores também. Ziad, para a gente começar esse bate-papo, gostaria que você fizesse uma avaliação sincera sobre o nosso mercado publicitário. Deixa muito a desejar em relação hoje aos grandes centros, ou a gente está meio que equiparado a, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e outros grandes centros? Na verdade, o mercado publicitário de Mato Grosso, ele está igual aos grandes centros e às vezes até melhor. Os jurados que estiveram aqui recentemente para participar dos prêmios que acontece no primeiro semestre, todos eles foram enfáticos em dizer que as campanhas, as peças publicitárias, sejam elas gráficas ou as mídias eletrônicas, elas estão com uma qualidade igual e às vezes até superior aos grandes centros. Eles sempre falam que Mato Grosso hoje é uma grande ameaça para os grandes centros. As agências de Mato Grosso é uma grande ameaça. Então, assim, a ZF Comunicação, por exemplo, nós atendíamos especificamente o mercado mato-grossense. Hoje nós estamos atendendo clientes de outros estados. A gente tem clientes em mais ou menos 3 ou 4 estados já. Atendidos aqui pela ZF aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá. Nós entramos no mercado do Sudeste, em São Paulo, e especificamente no litoral. Nós temos 2 clientes de varejo lá. E as pessoas comentam, mas como é que vocês atendem fora? Como é que consegue entrar nesses mercados, em outros mercados, né? Exatamente. Eu sempre falo, a primeira coisa que uma agência tem que fazer é conhecer o mercado. Então, normalmente vai um profissional da ZF, passa um tempo lá, um período, para conhecer o mercado, para entender como é que funciona, qual é o meio de comunicação mais visto pela população daquela cidade. Ele retorna com essa pesquisa. Nós, às vezes, contratamos o Instituto de Pesquisa Local para entender o mercado publicitário. Agora, o desenvolvimento das peças, ele é tranquilo, a gente faz tudo por aqui. Hoje nós temos a internet, hoje você assiste programas de televisão pela internet. Hoje as pessoas podem estar em Tóquio assistindo o programa de vocês pela internet. Então, não existe mais essa distância para se fazer um bom trabalho e para você entregar um bom trabalho. E o mais importante também é você criar bons relacionamentos. Se você tem um bom relacionamento com os veículos de onde você está atuando, isso é muito importante para o cliente. Por quê? Porque quando você tem um bom relacionamento com o veículo de comunicação, você consegue boas negociações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, um cliente, o Sicredi, do Paraná, entrou em contato conosco. E ele ficou surpreso com a nossa negociação. A agência que atende ele lá no próprio estado dele tinha uma negociação inferior à nossa. Então ele falou, mas como é que vocês conseguem? Eu falei, isso é relacionamento. É importante você ter relacionamento. É igual um negócio. Se você compra X inserções por mês, você vai ter X% de desconto ou bonificação. Isso depende muito da negociação que você tem. Então a gente preza muito por isso, oferecer sempre o melhor com o menor valor. Agora, você falou em qualidade, né, que profissionais de grandes centros estiveram aqui e se impressionaram com a qualidade do que é produzido. Agora, quando você fala em qualidade, claro que se você falar em qualidade técnica, hoje os equipamentos se tornaram mais pequenos, menores, porém a qualidade se torna cada vez melhor. Então, quando você fala em qualidade técnica é uma coisa, a gente percebe que realmente a qualidade melhorou muito. Mas o conteúdo, isso, né, a questão do conteúdo da publicidade, da propaganda. Isso é uma coisa muito interessante, a tua pergunta. Nós aqui em Mato Grosso, nós temos um grande problema que se chama mão de obra qualificada. Temos excelentes profissionais, mas não temos a quantidade necessária. O mercado hoje demanda uma quantidade muito maior de profissionais de redação e de criação. Nós conseguimos, ao longo dos 10 anos de ZF, da existência da agência, construir uma equipe. E uma equipe você não constrói de um dia para o outro. Então, eu posso lhe dizer que o maior legado que nós deixamos e deixo até hoje com a ZF é ter construído uma boa equipe. Porque sem uma equipe coesa, redonda, pensando igual, entendendo o produto do cliente, você não consegue
ter boas ideias. Porque não adianta, eu falo isso muito para as pessoas que estão começando. Às vezes não adianta você ter uma ideia boa. Além da ideia boa, você tem que saber se essa ideia vai funcionar. O que ela vai proporcionar para o cliente? Qual o resultado que ela vai ter? Então, eu falo, não adianta a ideia ser... Principalmente os jovens que têm essas ideias extremamente mirabolantes, extremamente interessantes, mas tem que saber se ela se encaixa no negócio do cliente. Então, antes de pensar na ideia, eu penso em como é que essa ideia vai se transformar em resultado. A prioridade em todas as campanhas da ZF é, primeiro, sempre oferecer o melhor resultado. E, às vezes, o melhor resultado não está na melhor ideia. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam esse processo. Às vezes, as pessoas... Esse bom resultado não estaria no fato de que essa ideia não é bem executada, quer dizer, temos uma boa ideia, mas não é bem executada e não se chega ao resultado pretendido? Às vezes, depende. Às vezes, você tem uma ideia boa, mas ela ficou tão subjetiva demais, ela ficou tão... Ela não fala direto com o consumidor. E Mato Grosso tem uma particularidade, uma coisa extremamente interessante, que é falar direto. Se você deixar de forma subliminar alguma mensagem, você não cria o entendimento do consumidor. E ele não entendendo a campanha, ele não compra a ideia. Ele não compra. Aí, resumindo, a empresa, o cliente nosso, ele não tem resultado, porque o consumidor não entendeu a campanha. Se ele não entende a campanha, que resultado que ele vai ter? Então, às vezes, nós temos que pensar conforme a cabeça do consumidor. Como é que ele vai entender? Vamos conseguir atingir aquele resultado pretendido, né? Às vezes, uma ideia simples, ela te dá um resultado muito melhor do que uma ideia extremamente subliminar. Zé, me explica aqui o seguinte, nós ainda fazendo esse comparativo do mercado publicitário em Mato Grosso com os grandes centros. Aqui você falou da questão de profissionais, que tem maior dificuldade do que nos grandes centros, até pela formação que tem o grande centro. E também os grandes centros, com certeza, têm muito mais poder aquisitivo, quer dizer, as agências, as propagandas têm muito mais recursos para fazer uma campanha do que aqui. E como é que consegue o mercado de Mato Grosso ainda se equiparar aos grandes centros, tendo menos dinheiro e menos criatividade, digamos assim, menos profissionais no mercado? Como é que faz para igualar em situação tão desigual como essa? Isso é bem interessante também o teu questionamento. Eu digo que o principal motivo se chama sobrevivência. Você precisa sobreviver no mercado. Então, se você for comparar um profissional que trabalha e que atua em Mato Grosso com um profissional que atua em São Paulo, o profissional de Mato Grosso, que me desculpe os outros centros, é muito melhor. Eu vou te falar em qual sentido que o nosso profissional é melhor. Porque o nosso profissional, se o teu cliente tiver algum problema, ele vai entender de resolver o problema desde a mídia, a criação, a arte. Se você aparecer com um problema e se você tiver aquele profissional, ele pode não ter muita experiência para resolver aquilo que não é da área dele, mas ele vai resolver o problema do cliente. Muito diferente de outros centros, por exemplo, como São Paulo. Se você pega um diretor de arte lá, ele não cria. Se você pega uma pessoa de mídia e você pedir para ela abrir, sei lá, o Photoshop, é capaz ela não conseguir abrir. Então, assim, o profissional matogrossense, ele é o famoso bombril. É o famoso bombril que eu falo. Ele acaba... Publicidade não fala que é bombril. Exatamente, ele acaba tendo que fazer tudo. Então, hoje, uma prova disso é o Fred, que está comigo há 9 anos, né? Hoje, sócio da empresa. Ele entrou na ZF como diretor de arte e criação, o que já é diferente. Isso não acontece em São Paulo, o diretor de arte também ser diretor de criação. Ele já foi premiado como diretor de criação e diretor de arte. Então, isso em São Paulo jamais iria acontecer. Por quê? Porque eles se especializam em uma determinada área e acabam não tendo nem interesse em conhecer a outra. Eles se complementam. A arte se complementa na criação. A pessoa que faz direção de arte cria, mas ele não cria um roteiro de vídeo, por exemplo. Um diretor de arte, ele cria as cartelas dos vídeos, mas ele não cria a ideia do vídeo. Ele pode até criar. Isso eu estou dizendo, se você for comparar São Paulo. Isso. Aqui, se você pedir por um diretor de arte, se ele tiver noções de redação, ele consegue executar um roteiro de vídeo.
Um diretor de arte consegue. Então, você vê, nós temos hoje dentro da ZF profissionais que conhecem toda a estrutura. Ele consegue, desde um diretor de mídia, ele entende como é que funciona a direção de arte. Ele pode não ter técnica, ele pode não ter um conhecimento amplo, mas ele sabe como funciona, ele participa. Se ele precisar resolver um determinado problema, ele vai fazer. E a outra pergunta que você me questionou, fica difícil comparar, principalmente com relação a salários, por exemplo. Os salários nossos aqui hoje não deixam a desejar dos grandes centros. Hoje tem pessoas em São Paulo pedindo emprego aqui, em Cuiabá. Eu tive uma experiência de um profissional que veio de uma grande agência, ele entrou na ZF, eu falei, você não tem o perfil. Eu pedi uma coisa, eu não lembro o que foi na época para ele a mais, ele falou, não, eu não sei fazer isso. Por quê? Porque o mercado limitou ele lá. Então, quando ele veio para cá, ele viu que o mercado aqui é totalmente diferente. Que aqui você tem que rebolar mesmo, que você tem que fazer acontecer. Então, eu falo, os profissionais daqui, eles têm uma competência superior aos profissionais de outros centros, dos grandes centros. Voltando ou melhor, permanecendo no assunto profissional de publicidade, como é que você vê a formação do profissional de publicidade aqui em Mato Grosso? As nossas escolas de formação de profissionais preenchem os requisitos que esse mercado, que é o mercado abrasivo, é o mercado que vem crescendo gradativamente, precisa? Hoje nós estamos preparando profissionais de publicidade credenciados a desenvolver essas técnicas diferentes, embora receba só um título, como você acaba de dizer, nós estamos preparando profissionais? O mercado... Como é que você vê as escolas formadoras de folha? Isso, a gente percebe assim, as universidades, as faculdades e universidades que têm o curso de comunicação social ou propaganda e marketing, enfim, elas poderiam preparar melhor os seus alunos. A gente percebe que quando ele conclui a sua graduação e ele vai para o mercado, ele ainda está muito cru. Você vê que você faz perguntas básicas, por exemplo, desde redigir um briefing, por exemplo. O que é um briefing? Coletar informação para você executar a campanha. Às vezes, eu não esqueço, até hoje teve uma pessoa que quis estagiar lá na ZF e eu perguntei para ele, falei, faz um briefing para mim com esse cliente. Ele falou, mas o que é o briefing? Era segundo ano, eu não vou citar aqui a universidade, mas assim... Estava no segundo ano da universidade. Então, o que eu percebo é que está faltando laboratório. Está tendo muita teoria, mas a prática deixa muito a desejar. Precisa melhorar esse laboratório. Eles precisam trabalhar mais o computador, trabalhar mais os programas, principalmente quem quer fazer arte e criação. O mercado está precisando muito dessa mão de obra e a gente percebe que as pessoas não estão procurando áreas mais fáceis, vamos dizer assim, ou áreas... Acho que tem muitos aventureiros indo para tentar se formar em algo que, na verdade, é uma coisa não tem nenhum cada dom, vez está né? mais especializada, então as pessoas começam a ter essa dificuldade. Eu tiro por mim mesmo. Eu fiz a faculdade, antes de eu me mudar para São Paulo, eu comecei na UFMT, eu fiz o UFMT e o UNIC, ao mesmo tempo, durante um ano. E resolvi transferir porque eu achei que se o curso fosse aquilo que eu estava assistindo, não era o que eu queria. Falei, você acha que a prática, ou seja, na medida em que você entra para a agência, ou como estagiário, ou como um profissional já contratado, ela completa definitivamente todo o ensino que vem da... Com certeza. Inclusive, o grande problema de o aluno que está no curso de publicidade e propaganda, ele tem um grande erro. Ele acha, às vezes, que ele já sabe muito. Então, ele já bate na porta, enche o peito e fala, eu quero saber quanto eu vou receber. Já se considera um profissional. E, na verdade, ele tem que primeiro... A agência ela vai ensinar você, ela vai te complementar, entendeu? O conhecimento teórico que você teve. Aí, ele chega na agência, ele está mais preocupado com o salário do que com aprender. Ele tem que mudar, os conceitos têm que ser mudados, entendeu? Você tem que bater na porta com humildade de uma empresa como eu fiz. Eu trabalhei 6 meses em São Paulo de graça, não ganhei nem ajuda de custo, nada. Trabalhei 6 meses de graça. Mas qual era o meu interesse? Aprender. Eu quero aprender, eu quero ver. Eu não tenho nada para oferecer para a empresa que tem para me oferecer.
Então, enquanto esses alunos não visualizarem, não estou dizendo que são todos, sim, não, mas a gente percebe que tem muita gente se enganando, está mais preocupada em ganhar aquele dinheirinho para curtir a balada no final de semana. O glamour da profissão ainda existe. Existe muito. Eu falo que as pessoas têm que deixar o ego em casa, entendeu? Eu, particularmente, a ZF é uma das agências mais premiadas do Brasil. Eu nunca me gabei por isso, não é uma coisa que para mim acrescenta. O que me acrescenta na minha carreira é ver as empresas crescerem, é oferecer resultado para essas empresas. E eu falo isso diariamente para os meus profissionais. O prêmio não pertence a vocês, não me pertence, pertence ao cliente. Se não fosse ele, você não iria criar. Você não criando, você não ia poder mostrar o seu trabalho. O seu trabalho só é mostrado para o mercado porque o cliente te proporcionou isso. Ele te deu a oportunidade de você desenvolver o teu trabalho para mostrar o que você faz e nós, em contrapartidas, a única coisa que nós temos que oferecer para ele é o resultado. Isso é fato, isso é regra dentro da ZF. Ziad Fares, quero agradecer a sua presença esta noite aqui no programa Conexão 27. Te concedo aí mais 1 minuto, suas considerações finais, como é de praxe aqui no programa. Olha, quero dar os parabéns primeiro para o programa, né, que é uma oportunidade da gente poder falar sobre publicidade. Não é todo dia que temos a oportunidade de falar como funciona o mercado publicitário, e às vezes a pessoa vê o produto final bonito, acabado, mas não sabe a quantidade de pessoas que estão por trás disso. E falar o seguinte, eu falo para todo mundo, o mais interessante é que uma agência de publicidade, ela não funciona com o dono da agência. A agência de publicidade funciona com pessoas. E se você tem uma equipe interessante, você faz um trabalho interessante. Então, eu falo para as pessoas, não se errem no glamour da publicidade. Publicidade é família, publicidade é equipe. O glamour é só consequência. Então, publicitários que têm interesse em entrar na área, não errem achando que publicidade é glamour. Publicidade é trabalho como todo e qualquer outro trabalho, como é de um apresentador de televisão, como é de um auxiliar de enfermagem, enfim. Publicidade é um negócio, não é glamour. Conversamos essa noite com o publicitário Ziad Fares, dono da ZF Comunicação. Nosso programa fica por aqui, nos encontraremos novamente domingo que vem. Um abraço e uma boa noite a todos.